Nós estamos aqui para abençoar aquele que já é abençoado, os comerciantes, os irmãos. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra, unido aqui com o que já foi dito aqui, uma palavra para o seu coração, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 9, que diz assim: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Meus amados irmãos, Paulo ele está criando aqui, ele escreveu aqui para a igreja de Roma, e ele está relatando uma necessidade de cada irmão, cada irmã, cada homem, mulher, jovem, criança, amém? Jovem, criança, adolescente, homem, mulher, novo, velho, né? A necessidade da confissão para ser salvo. Paulo está dizendo que é necessário o homem confessar os seus pecados e crer no seu coração para a salvação em Cristo Jesus. Meus queridos, quando se falamos em necessidade, eu quero relatar e lembrar você alguns versículos que nos mostra que o homem não pode por si ser salvo, que o homem não pode comprar a salvação, que o homem não pode conquistar a salvação para si. Mas foi necessário Deus nos altos céus enviar o seu Filho amado Jesus Cristo. Como o Evangelho de João capítulo 3 versículo 16 diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, nesta manhã estamos aqui pregando a Cristo, pregando o caminho da salvação, pregando, meus amados irmãos, que Jesus é o Senhor, pregando, meus amados irmãos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Deus Pai a não ser por Ele. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que há uma necessidade de salvação, e essa salvação nós só encontramos pela fé em Cristo Jesus. E isso, meus amados irmãos, como foi dito, não pode ser conquistado, não pode ser comprado. Mas, meus amados irmãos, você tem que crer no seu coração, confiar inteiramente em Cristo Jesus, crer e entregar sua vida ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça de Deus. A salvação é pela graça. O dom gratuito foi dado através da fé. Através da fé você é salvo em Cristo Jesus. Mas, meu querido, deixa eu te lembrar uma coisa. Talvez você está aqui nesta terra e você está pensando que você só nasceu só para comer, só para crescer, para trabalhar e morrer. Eu digo a você que não é isso. Deus tem um propósito contigo aqui na terra. Deus tem um projeto aqui contigo na terra. Você não nasceu por acaso. Você é criação de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele veio para o que era seu e o que era seu não aceitou. Mas todos que aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vou repetir, todo aquele que aceitou Jesus, Deus deu poder para ser feito filho de Deus. Então entenda, meu amado irmão, que Deus está te chamando para a sua família, para o ambiente da salvação. Meus queridos, Deus, aleluia, não quer que você pereça nesta vida. Deus não quer que você fique nessa cama arriado, nessa cama, meu amado irmão, sem esperança. Nessa cama, meu amado irmão, com o coração triste, sem expectativa do futuro. Deus quer dar um sentido para a sua vida, e Ele só pode dar sentido para a tua vida quando você entender que Jesus veio dos altos céus, deixou a sua glória,
fez carne como nós, passou por tentações, passou pelas mesmas lutas que nós passamos, mas ele foi santo, ele venceu, ele cumpriu toda a lei, foi santo aqui nesta terra, e ele se entregou na cruz do Calvário, por mim e por você, para te resgatar, aleluia, da perdição eterna. Talvez, meus amados irmãos, você desconhece o que vem depois da vida. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus, ele conta uma parábola a dois irmãos em Lucas capítulo 12, versículo do número 35. Chegou dois irmãos diante de Jesus e disse: Senhor, julga a nossa causa. E Jesus, meus amados irmãos, disse: quem me colocou juiz entre vós? Mas eis que digo uma palavra, que o homem tinha fazendas, que o homem tinha riquezas, a ponto de ele ampliar suas fazendas e riquezas, e ele gerar riquezas nessa terra. E ele disse: hoje eu vou me arregalar, hoje eu vou descansar e vou ser feliz pela minha vida inteira. Chegou o dia, meus amados irmãos, que a morte bateu na porta dele. E ele, a palavra de Deus diz que Jesus, ele conta o seguinte, que disse assim, ó: louco, hoje mesmo pedirão a sua alma, e o que você tem oferecido para Deus. Meus amados irmãos, essa palavra, ela significa que enquanto nós estamos aqui em vida, respirando, nós estamos sendo convidados a plantar na seara de Deus. Nós estamos sendo convidados a adorar o nome do Senhor. Nós estamos sendo convidados a vir para perto de Deus, porque nós não sabemos o dia e a hora que a gente vai partir. Nós não sabemos o dia e a hora que a gente vai fechar os nossos olhos. Mas, amados irmãos, o que traz a diferença é que se você, aleluia, se fecharmos os olhos nesta vida com Jesus, a morte, ela não tem poder sobre o crente, porque Jesus é a vida e a vida eterna. Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, aquele que parte com Cristo, aquele que crê em Jesus nesta vida, ao findar nesta vida, ele está de braços abertos com o Senhor. Mas também, meus amados irmãos, o lado triste é que aquele que rejeita o Evangelho de Cristo, aquele que vira as costas para Jesus, aquele que tampa os ouvidos para o Evangelho, aquele que rejeita o Filho de Deus, a palavra de Deus diz, não eu, mas a palavra de Deus diz, que o inferno foi gerado para os demônios, para os anjos caídos, mas por causa dos pecados dos homens, o homem comprou a passagem para lá. Meus amados irmãos, é por isso que Jesus teve que vir, é por isso que Jesus teve que padecer naquela cruz, é por isso que Jesus teve que levar aquela cruz pesada, porque ele sabia que eu e você não conseguiríamos levar, mas ele levou sobre os seus ombros. Isaías 53 diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e os castigos que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Meus amados irmãos, foi Jesus que garantiu a salvação. Mas se você nesta noite, nesta manhã, não reconhecer no seu coração, aleluia, e aquele que não reconhece no seu coração Jesus como Salvador, Jesus como resgatador, Jesus como redentor das nossas vidas, meus amados irmãos, segundo a palavra de Deus, nós já estamos condenados, ao inferno, já estamos condenados à sepultura eterna, já estamos condenados a um lugar onde a ausência de Deus é claro, onde há ranger de dentes. O inferno não é aqui nesta terra. A terra está gemendo é por causa do pecado. A terra está gemendo é por causa do pecado do homem, é por causa do pecado da mulher, é por causa da herança de Adão e Eva. Mas, meus queridos, Jesus não veio pregar o Evangelho para você ser rico nesta terra. Jesus não veio pregar o Evangelho para você ser bem sucedido nesta terra. Mas Jesus veio pregar o Evangelho para que você crê nele e você receba a salvação em Cristo Jesus. A salvação ainda é pela graça. A salvação ainda é pela fé em Cristo Jesus.
A salvação ainda, meus amados irmãos, é ainda por meio de Cristo Jesus. Não tem outro meio, não tem outra saída, a não ser reconhecer nesta manhã os seus pecados, confessar diante de Deus os seus pecados, e você no seu coração crer, dentro do seu coração com toda a sua confiança, que Jesus é o Senhor da sua vida. Se você fizer isso, a palavra de Deus confirma que você será salvo em Cristo Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é invocar outros nomes. Deus não deu outros nomes. Deus não deu outros caminhos. Deus deu a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que se fez carne. Se você crê nele nesta noite, nesta manhã, você será salvo. A sua alma será lavada pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E você, meu amado irmão, encontrará salvação em Cristo Jesus. Mas saiba de uma coisa, meu querido, Deus nesta manhã está falando com você. Vem para o lado dele. Entrega a sua vida ao Senhor. Glória a Deus. Através de você, Deus quer alcançar a sua família. Através da sua vida, Deus quer alcançar os seus filhos, talvez o seu esposo, talvez o seu neto, a sua neta. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nesta noite, meus amados irmãos, nesta manhã, meus queridos, Deus está falando aos seus ouvidos, através desse humilde servo, pecador, mas que aceitou Jesus como Salvador, e foi lavado com o sangue de Cristo, e a justiça de Cristo é a minha justiça, a santidade de Jesus é a minha santidade, o caminho que ele trilhou é o meu caminho. Sabe por quê, meu amado? Eu não poderia fazer isso sozinho, eu não poderia me salvar, mas eu creio no Deus que veio e se fez carne por mim, e ele me salvou, ele me resgatou, ele tirou do lamaçal do pecado, ele gerou fé no meu coração, e ele pode fazer isso na tua vida também, ele pode fazer isso no seu coração também. Nesta noite, meus amados irmãos, não estejais ansiosos por coisas desta vida, mas busque primeiramente o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que significa? Deus conhece a sua vida e Ele vai cuidar de você, mas a prioridade no seu coração é buscar primeiramente a salvação em Cristo Jesus. Buscar primeiramente a salvação. A sua alma tem valor para Cristo. Talvez o mundo te rejeita, talvez vieram palavras negativas para o seu coração, talvez a tua própria família te rejeita, mas eu digo a você, Deus não te rejeita, Deus te ama. Eu digo a você que Deus não te ama depois que Cristo morreu. A palavra de Deus diz que Deus nos amou, ainda nós sendo pecadores, ainda nós virando a costa para Ele, ainda nós rejeitando a palavra dEle. A Bíblia diz que Deus nos ama em Romanos capítulo 5, versículo de número 20. Mesmo nós ainda sendo pecadores, Cristo nos amou. Ele te ama, meu amado irmão, por aquilo que você é. Mas eu digo uma coisa, quando você deixa Jesus entrar na sua vida, Ele apaga o teu passado, Ele trabalha no seu presente e Ele constrói o seu futuro. Meus amados irmãos, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Essa palavra é para você. Confia no Senhor. Confiar é descansar, confiar é entregar, confiar é deixar tudo na mão do Senhor. Entrega seu caminho a Jesus de Nazaré, e Ele vai refazer a sua vida, e Ele vai te dar o céu. Ele vai te dar o céu, meu querido. Ele vai te dar as mansões celestiais. Como eu disse, o final do homem, o findar desta vida não acaba aqui, não acaba aqui. Afinal desta vida segue-se o juízo, e a escolha para o caminho da eternidade é agora.
É agora, você precisa decidir no seu coração, entregar sua vida a Jesus, entregar sua vida a Ele, entregar de todo o seu coração a Ele, a sua vida nas mãos dEle, e seguir uma vida com Ele, em obediência, em adoração, servindo a Ele. E quando Ele voltar dessas nuvens, que a Bíblia diz que Ele vai brotar dessas nuvens, e está perto, meus irmãos, os sinais estão acontecendo, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pestes, enfermidades, já estão aí diante dos seus olhos. E isso não é filme de Hollywood, isso não é sintomas fictícios, e nem filmes que nós estamos acostumados a ver. É uma realidade diante dos nossos olhos. E a Bíblia é mais atualizada que o jornal de hoje, meus amados irmãos. Ela já dizia que no final dos tempos tudo isso ia acontecer, e está acontecendo. A vinda de Jesus é eminente, a vinda de Jesus pegará de surpresa, e você, meu amado irmão, tem que estar atento. Você, meu amado irmão, tem que estar convicto. Você, meu amado irmão, tem que estar vigilante na presença de Deus, porque o Filho do Homem virá como ladrão da noite e pegará muitos de surpresa. Mas, meus queridos, você está sendo alertado nesta manhã. Você está sendo alertado nesta manhã. Você está sendo despertado nesta manhã. Aleluia, se Cristo voltar agora, e se você daí no seu coração confessar Jesus como Senhor da sua vida e crer nele, e se ele voltar, eu digo a você, você vai ser salvo. Aleluia. Você vai ser salvo. Lembra daquele ladrão da cruz que estava à direita de Cristo? Ele não teve a oportunidade de andar com Jesus, ele não teve a oportunidade de servir a Jesus, de declarar sua fé perante os homens. Mas naquele momento de dor, perto da sua morte, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Jesus, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Creia no Senhor Jesus nesta manhã. Creia, meu amado irmão. Pode ser a minha última pregação aqui, pode ser a última pregação que a igreja do Senhor está reunida aqui e está dizendo para você. Porque Jesus pode voltar daqui a 5 minutos. Jesus pode voltar daqui a 10 minutos. A 1 minuto. A 3 minutos. E que se ele voltar, ele vai chamar os lavados e remidos. Aquele que aceitou Jesus. Aquele que está escrito no seu nome no livro da vida. E ele vai tirar desta terra. Vai ser um povo retirado no meio dessa nação. Vai ser um povo retirado no meio deste mundo. A igreja do Senhor dos 4 cantos da terra vai ser retirada quando Jesus aparecer naquelas nuvens e dizer: vinde, filhinhos do meu Pai, tomai por herança aquilo que vos tenho preparado. Meus amados irmãos, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não se iluda. Não deixe seu coração se iludir com vil metal. Não deixe seu coração se iludir com riquezas. Não deixe seu coração se iludir com propriedades, com qualquer tipo de algo que possa estar prendendo o seu coração nesta noite. Mas eu digo a você: desapega a tudo aquilo que o ladrão rouba, a tudo aquilo que o tempo corrói, a tudo aquilo que fica mofado, a tudo aquilo que fica, meus amados irmãos, velho, carcomido. Mas eu digo a você: se apegue à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é como a espada de 2 gumes, que penetra da divisão da alma do espírito, entre juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante, meus amados irmãos, e eu sei que aonde eu estou falando está penetrando no seu coração. Você que está afastado, eu digo a você: volte para Cristo. Volte para Cristo, e Jesus perdoa todos os pecados. Jesus salva, Jesus, aleluia, lava. Jesus tira os carrapichos e te coloca de pé de novo. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O homem pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor colocará de pé. Meus queridos, a salvação vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Deus. Mas se você quiser ser salvo, como eu li aqui inicialmente, você precisa confessar diante de Deus os seus pecados. Segundo passo, você precisa crer. Você precisa crer. De todo o seu coração você precisa crer. E Jesus, meus amados irmãos, vai lavar a sua vida. Jesus vai transformar a sua mente. Jesus vai fazer uma mudança no seu interior. Jesus, meus amados irmãos, vai te dar um sentido na vida. E tudo aquilo que está preto e branco dentro de você, aleluia, Ele vai transformar em vida. Ele vai transformar em vida. E Ele, meus amados irmãos, vai te chamar para um grande propósito aqui nesta terra. E assim como eu estou pregando aqui, amanhã pode ser você também que está pregando nesta manhã. Amanhã pode ser você. Você está